Estamos começando o nosso programa Democracia, aqui direto do nosso estúdio multimídia da TV Assembleia. Destacando hoje a área da economia, da educação financeira. 48% dos brasileiros afirmam não conseguir manter o padrão de vida sem o crédito. Já 57% usam esse crédito com frequência e 69% das pessoas têm interesse em aprender a usar o crédito de forma mais consciente. Estas são algumas das conclusões de uma pesquisa inédita divulgada pela Serasa, que é uma empresa de análise de crédito aqui no Brasil e que gerencia um grande banco de dados sobre dívidas. Na verdade, o crédito já faz parte do dia a dia financeiro de mais de 119 milhões de brasileiros, mas seu uso acaba pesando no orçamento das famílias. Agora, nós teremos mais informações sobre esta pesquisa com a colega Yasmin Mesquita. O levantamento realizado em parceria com o Instituto Opinion Box mostra ainda que 55% das pessoas já se arrependeram de ter contratado crédito em algum momento. Os principais motivos estão relacionados ao planejamento financeiro no momento da contratação. Entre os entrevistados, 37% mencionaram que encontraram taxas mais altas do que esperavam, enquanto 29% afirmam que o valor da parcela teve um impacto maior do que o previsto no orçamento mensal. Ainda assim, a taxa de juros é o fator mais observado na hora da contratação do crédito, citada por 43% dos entrevistados, um sinal de que o problema não é a falta de atenção, mas a dificuldade em prever o impacto real da dívida no bolso ao longo do tempo. Volto com você aí no estúdio Zamansky. Ok, obrigado, Yasmin. E segundo a gerente de crédito da Serasa, Camila Martins, esses dados reforçam a importância de avaliar com atenção as condições do crédito e a sua adequação à realidade financeira antes de tomar qualquer decisão na hora de uma compra. Para ampliar este tema, nós estamos recebendo nossos convidados aqui no estúdio, mais uma vez, para nossa alegria, está Everton Lopes, economista. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, Prazer, Everton. Antônio, prazer a todos. Prazer, Jaque, te ver. Já há muitos anos, né? Já há alguns anos estamos conversa sobre esse tema. E também a Jaqueline Maciel, aqui de forma virtual na nossa tela, também, mais uma vez aqui no Democracia, ela que é educadora financeira e estrategista em dívidas. Jaqueline, seja bem-vinda. Obrigada, Antônio, pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Vamos falar eu queria que você se apresentasse um pouco mais para a nossa audiência, para que conheça um pouco do trabalho de vocês. Fala desse teu trabalho, há quanto tempo tu estás como educadora financeira e o que é uma estrategista em dívidas? Isso aí. Eu estou como educadora financeira desde 2022. Então, eu sou, além de ser contadora, né, formada em contadora mesmo, eu atuo na educação financeira desde 2022. E eu vim para esse ramo porque até 2021, mais ou menos, eu era totalmente descontrolada na minha vida financeira. Daí eu pensei, o que eu vou fazer para me mudar de vida, né? Fui buscar conhecimento na educação financeira. Então, eu sempre vivi à base de cartão de crédito, de empréstimo, de cheque especial também. E quando eu busquei conhecimento na educação financeira, eu me livrei, digamos assim, dessa parte do crédito. Então, hoje eu consigo ter minha reserva financeira e também consigo usar o cartão de crédito como se fosse um aliado no meu orçamento. Então, a tua estratégia de procurar mais informações realmente rendeu. Rendeu bastante. Foi o que me libertou, digamos assim, de ficar utilizando o crédito, né? E daí, mais ou menos em meados de 2023, eu entrei na parte de estratégias em dívidas, que é uma formação, né, um pouquinho além da parte de educação financeira, que é ali onde a gente aprende estratégias dos bancos, né, estratégias legais, para a gente quitar as dívidas com descontos daí baseado na legislação e conforme também as normas do Bacen. Pois é, e esse público, né, Everton? Se tu trabalha com dívida, o teu público é gigante no Brasil hoje, porque grande parte das famílias estão endividadas, né? Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que tu fale um pouco da tua atuação, que já estás há muito tempo, é uma referência, né, aqui
dentro do jornalismo também é uma referência como comentarista, né? Sim, Zamansky, na verdade, assim, ó, tu já me conhece há tempo, né? Então, eu estou há mais de 30 anos trabalhando na educação financeira exclusivamente, sou economista de formação, né? Eu já fui vice-presidente do Conselho de Economia 2 vezes e lá formei a Comissão de Educação Financeira. Hoje nós temos também a EGEF, que é um encontro de educadores financeiros, na qual a Jaque faz parte também, né? E atualmente eu trabalho como comentarista de economia e de finanças pessoais e investimentos da TV Record, aqui do Rio Grande do Sul. E tenho 8 livros publicados na área de educação financeira. Então já tenho bastante conhecimento, bastante experiência também nesta área que se desenvolve e que, infelizmente, né, a gente está sempre aqui conversando sobre praticamente o mesmo assunto, só muda o percentual do endividamento das pessoas, infelizmente. E tu tem a MoneySul também, que é uma empresa, né? Sim, eu fui servidor público muitos anos, né? Paralelamente eu tinha, aí nessa área de educação financeira, eu tenho a MoneySul, que é a minha empresa de educação financeira já há mais de 25 anos também. Então, trabalhava a educação financeira paralelamente ao serviço público. Sim. Ainda tem muita gente, né, Jaqueline, com problemas financeiros, claro. A gente sabe que é uma questão de comportamento, é uma questão, né, de postura, e que não é fácil, claro. Por isso que você tem tanto trabalho. Mas pela tua experiência, que é menor que a do Everton, mas tu analisas assim que tu conseguiu aí converter muita gente para uma postura mais racional em relação ao orçamento familiar? Sim, até eu fiz uma formação em finanças comportamentais, né? A mesma que o Everton fez. Sim, a mesma. Eu fiz uma formação e nessa formação de finanças comportamentais, ela ajuda muito assim, na questão de ajudar o próprio mentorado, né, a trabalhar com ele as questões aí do crédito, porque a gente abre o aplicativo do banco e a gente vê ali aquele crédito tão fácil, né? E a pessoa ela fica tendenciosa a querer comprar algo que às vezes ela nem poderia comprar. Então fica perguntando, isso para ti é essencial? Até quanto é essencial? De você, eu preciso de muito isso aqui, se eu não comprar vai fazer muita falta para mim, no meu dia a dia. Então eu procuro entender um pouco mais para a pessoa quando for realizar realmente uma compra, né, que for passar o cartão de crédito, que ela consiga realmente avaliar aquilo, se realmente não vai comprometer demais o orçamento dela, se for algo essencial, para ela fazer uma compra muito mais racional do que na emoção. Porque a gente sabe que muitas compras hoje, ela vai muito mais da emoção do que da razão. Então eu trabalho com ela assim, vê quanto que tá a tua fatura agora. Aí ela vê, tá quase que no limite. Tá, se tu colocar mais uma parcela, tu acha que vai conseguir pagar essa fatura depois de maneira integral? Daí ela fica, quando a pessoa me diz, talvez não, daí eu digo, então segura essa compra, paga a tua fatura integral e a gente tenta ver isso aí pro próximo mês. Então eu tento trabalhar a pessoa para que ela consiga agir da melhor forma possível e não agindo simplesmente ali na emoção. Emoção, né, Everton? Comportamento. Isso entra, incide sobre todas essas questões. Mais um dado, nós vamos analisar vários outros desta pesquisa, que é interessante, uma pesquisa inédita, né? Sim. Que a Serasa está fazendo. Mas um dado que eu acho até positivo, pelo menos 69% das pessoas disseram na pesquisa que tem interesse em aprender mais sobre como usar, né, o cartão e como ter mais educação, mais conhecimento sobre educação financeira. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma certa preocupação sobre esse assunto em específico, até a Jaque comentou, eu também tenho a formação de finanças comportamentais, né? E tem o economista Everton antes e depois das finanças comportamentais, né, Jaque? Isso aí ela sabe muito bem, apesar de contadora, né? Por que eu digo isso? Porque assim, as pessoas hoje, elas não... Educação financeira hoje tem na internet. Tu quer uma planilha, tu pede, tu quer uma informação, tu pede, e não é isso. Educação financeira não é planilha, é comportamento. É mais além disso, tá? Mas é comportamento a princípio. As pessoas precisam se entender, se conhecer para poder agir. E se ela não se conhece, como disse a Jaqueline, bem ali, né? Ela comentou, tu tem condições de pagar mais uma parcela? Eu acho que eu não tenho. É a pergunta certa na hora... Na hora certa, mas assim, a pessoa nem sabe. Então ela precisa antes de... E o grande problema é exatamente esse. Normalmente as pessoas, quando a gente trata desse tema, Antônio, normalmente acontece que as pessoas quando chegam, já chegam com um problema muito sério. Já chegam com um problema bastante complicado e às vezes querem um milagre. E a gente não opera milagre, né?
Antes fosse fácil assim, né, Jaqueline? Como nas doenças, precisaria de um diagnóstico precoce do seu problema, mas que é difícil. Porque a gente precisa entender lá atrás, as finanças comportamentais mostram isso, a gente precisa, e além disso, né, a gente precisa entender o porquê essa pessoa chegou a esse grau de endividamento. Teve um motivo, teve uma situação por que aconteceu isso e como ela age. A partir desse momento, a gente começa a entender um pouco mais e às vezes as pessoas não têm paciência. Não têm paciência porque ela está endividada até aqui, quer sair do problema. Qual é o mais fácil para ela? Um consignado, né? O gerente do banco está lá, com todo respeito às instituições financeiras, o gerente do banco está lá para dar o apoio financeiro para aquela pessoa precisa naquela resposta. E aquela não é a resposta. A resposta é outra. É um fato imediato. É uma ação imediatista, então. E quanto mais... É que nem cheque especial e cartão de crédito. Por que o cartão de crédito é 400% ao ano? Porque tu não precisa pedir para ninguém. Tu não precisa nem ir no gerente para fazer isso. Se tu tem um limite, tu vai lá e usa. Cheque especial é a mesma coisa. Conforme tu vai tendo pedidos de autorizações, vai diminuindo, vai diminuindo as situações, as chances de tirar um empréstimo, ou vai alongar, que a Jaque deve ter pego bastante. Alongar o financiamento para resolver o problema. Por quê? Porque as pessoas pensam no tamanho da parcela no bolso. Ah, mas cabe no meu bolso, é 200, é 300 reais por mês. Eu posso. Mas aí, no final das contas, são 72 parcelas de 300 reais. Quanto é que ela vai pagar? Quanto ela antecipou de receita? Este é o grande problema. E se ela não tiver comportamento, que a Jaqueline trabalha e que eu trabalho, se ela não tiver esse lado comportamental da pessoa, ela vai tirar um outro empréstimo. Ela vai cometer um outro erro, que é tirar um empréstimo para cobrir outro. E vai comprometê-la. Se ela comprometia 20%, agora ela compromete 30%, 40%. E assim ela vai até o momento da, entre aspas, digamos assim, uma insolvência. Que ela não consegue mais agir. Vai à bancarrota. Não consegue mais. E tem uma palavrinha, né, que eu ouço muito e também pronuncio isso, que é, em algum momento, a recompensa, né? Porque tu trabalha, tu faz tudo, certo? Pô, eu quero ter um prazer a mais. Esse a mais tem que ser bem pensado, né, Jaqueline? Tem bastante ali o eu mereço, né? Voltando só um pouquinho ali à fala anterior do Everton. Claro. Recentemente, entrou uma cliente agora nova que está exatamente em toda essa situação aí que o Everton comentou, da questão de pegar o crédito, né? Por exemplo, ela pegou agora um empréstimo consignado, ela fez em 94 parcelas de R$ 48. Meu Deus. Então, ela acabou tipo, olhando assim, a parcelinha cabia, e daí ela acabou fazendo esse consignado, né, em 94 vezes. E daí, não bastasse, ela pegou e fez mais outro consignado em 72 vezes de 50 e poucos reais. Então, ela foi só olhando ali para a parcelinha, né? E querendo ou não, foi comprometendo mais um pouco ali da renda dela, porque o consignado, como ele é descontado em folha, né? Então, cada parcelinha que ela vai pegando, e nisso hoje ela está com 9 consignados. Então, tem parcelas de 200, de 300, de 48, de 50, enfim. É o comprometimento da renda, né? Isso, é só comprometendo a renda dela. Então, tem até um pouco da parte aí do eu mereço agora, né? Falando ali a questão do Antônio. O endividamento exclusivo assim, dessa minha cliente começou porque ela disse que ela merecia morar num lugar melhor. Eu mereço aquele apartamento que eu trabalho já desde os meus 16 anos e eu quero morar nesse lugar. Então, foi uma junção. Hoje ela está devendo cerca de R$100 mil em cartão de crédito e mais esses outros empréstimos, né? Além também de um financiamento imobiliário, que é uma dívida também de alto risco. Então, tudo a gente tem que pensar, né? Eu mereço, tudo bem, a gente merece. Mas só que se não tiver ali um planejamento muito bem elaborado, vai acabar se endividando. Por mais ali que talvez demore 1, 2 anos, né? Nem o caso dela, ela disse que se endividou mesmo foi a partir de 2021 e agora foi só piorando. Então, tem que cuidar, porque senão a gente vai acabar ali, a parte do eu mereço vai acabar te afundando em dívidas. Um espaço curto para um endividamento muito grande, né, Jaqueline? Muito grande. Everton, eu já vi, eu tenho uma amiga que já disse assim, eu trabalho há 40 anos, estou com determinada idade e não tenho mais, ela diz, não tenho mais idade para tomar vinho ruim. É o mereço, é a compensação, né? Isso é comportamento, então. É comportamento, e vou te dizer assim,
E não tem nenhum problema em lá tomar o vinho bom porque ela merece. O problema Dá para encaixar no orçamento esse vinho o problema é como é que ela, né? Eu trabalho o essencial, o presente e o futuro dentro de um orçamento. Tu tem que garantir o teu essencial, a tua existência. O teu presente é aquele momento onde tu vai ter qualidade de vida. Entra o vinho aí. Mas e o teu futuro? Se o teu orçamento... Entra a viagem, entra Isso no presente. No futuro é a tua aposentadoria, teus investimentos, para te garantir uma reserva de segurança. Eu nem gosto de falar de reserva de emergência. Reserva de segurança. Porque a reserva de segurança ela serve tanto para oportunidades quanto para imprevistos. Sim. Certo? Então, o que acontece nesse momento ali? Ó? Se a pessoa consegue se enquadrar nesses pontos que eu estou colocando aqui, que é como eu utilizo, tá? Ela garantiu o básico, o essencial. Isso não significa ter necessidade, ter escassez. É o mínimo necessário para luz, água, telefone. Todo mundo tem. Certo? Água, luz, telefone. Aquelas despesas são fixas. As despesas fixas, normais. E o presente, ela precisa ter uma garantia, um percentual dentro desse orçamento dela, onde ela possa viver bem. Viajar, tomar o vinho que ela merece. E sim, não vejo nenhum problema nisso. O problema é quando a pessoa extrapola, né? Quando ela extrapola o seu orçamento. Ela tem, né? Que a Jaqueline já sabe também sobre isso muito, tem clientes sobre isso, de que estão ganhando 100 e gastando 150, 200. Bom, não tá na verdade está comprometendo 100% no seu essencial. Que tudo passa a ser essencial, né? Porque se tu está comprometendo 3, 4 consignados, tu comprometeu a renda. É despesa fixa. Tu está ganhando menos agora. Tu engessou, quanto mais engessado o essencial, em termos de percentual da tua renda, pior é a tua situação. Porque menos sobra para a tua qualidade de vida e muito menos para o teu futuro. E as pessoas precisam... Assim, eu vejo assim, em termos de aposentado... Eu sou aposentado. Tu também é aposentado? Não, né, Antônio? Não, ainda não. Eu já sou aposentado. Então, assim, eu sempre pensei assim, ó... o problema da aposentadoria não é o quanto tempo tu vai viver. É o quanto tu te preparou financeiramente para poder viver. Porque dinheiro tu vai precisar até lá. Até a tua finitude, digamos assim, né? Falando bem explicitamente. Então, as pessoas não pensam nisso. Porque eu mereço, né? Amanhã eu não sei nem se vou estar vivo. E aí vive desta forma. E quem faz planejamento financeiro, quem trabalha com orçamento, sabe que não é assim que funciona. Precisa dividir, pelo menos nessas 3 partes que eu digo. Essencial, presente e futuro. Para que a pessoa possa viver de forma segura e tranquila. Sim, depois da aposentadoria. Eu conheço uma história, até li a biografia, de um cara muito rico, no Rio de Janeiro, playboy, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas é muito conhecido. Joãozinho Guinler? O Guinle. Essa história é ótima. É uma ótima história. E ele calculou assim, eu vou gastar tanto, vou continuar merecendo e fazendo tudo que eu gosto. Riquíssimo ele era, hein? E ele calculou, eu devo morrer com 80 anos. Então, ele calculou para gastar tudo até os 80. Só que ele viveu mais de 90. Quer dizer, tu tem que estar bem preparado para até esse imprevisto de viver mais. Digamos assim. Esse é o risco da aposentadoria, né, que eu falei. Olha, tem alguns totalmente. Tem uns dados aqui para a gente comentar também, que até a manchete principal desta pesquisa, pelos veículos de comunicação, é que quase metade dos brasileiros afirmam não conseguir manter o padrão de vida, o padrão que vem, aí tem que analisar qual é esse padrão, né, imagino, sem o crédito, né? E que 57% usam o crédito com frequência. E 69%, eu falei, tem interesse em saber um pouco mais, né? Em entender mais, e são aqueles que precisam do trabalho de vocês, né? Tem 37% mencionam que encontraram taxas mais altas do que esperavam, né? Como é que isso se dá? É não ter, Jaqueline, o conhecimento total do quanto vai impactar, né? Um empréstimo, um consignado, né, o uso de um cartão. Sim, por exemplo, todos os meus clientes que eu atendi hoje, nenhum, tipo assim, não parou para olhar para a fatura. Quando eu falei para eles, olha só aqui a tua fatura, se tu pagar o mínimo, que ela estava pagando o mínimo há muito tempo, né? Olha aqui, tu pagando o mínimo, tu praticamente rasga o dinheiro. Por isso que eu falo, se você não tem dinheiro para pagar a fatura de maneira integral,
em hipótese alguma também tu paga o mínimo dessa fatura. Ou tu paga um pouco a mais, ou então tu não paga ela esse mês, mas junta dinheiro para pagar no próximo mês de maneira integral. Mas não paga o mínimo, porque senão é como se estivesse rasgando ali dinheiro, né? E as pessoas ali, quando ela foi ver também a questão dos juros na própria fatura, ela levou um susto, porque é um negócio assim, absurdo, é algo assim fora da realidade. E eu falei para ela que o nosso Brasil, infelizmente, tem as taxas muito elevadas, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar demais com o cartão de crédito. O que eu falei para ela? Dei algumas dicas assim para ela. Como eu destrinchei toda a fatura dela. Então, tinha a Amazon, tinha Mercado Livre, tinha várias compras assim que ela fazia para casa dela e para ela também. Então, o que a gente descobriu? Que ela tinha o cartão de crédito dela já cadastrado nessas plataformas. Então, eu falei para ela, tu vai fazer duas coisas. Tu vai descadastrar o teu cartão de crédito dessas plataformas e tu vai desinstalar os aplicativos também do teu celular. Porque ela disse que às vezes dava uma notificação, ela olhava, eu nem quero nada. Só que daí vinha uma notificação, ela já começava a rolar o dedo na tela. E ela falou que às vezes, sem querer, ela já tinha feito já uma compra. Então, isso facilita também muito a pessoa, né? Aí, gastando no cartão de crédito de forma descontroladamente. Depois, quando vem daí a fatura do cartão, normalmente leva aquele susto. Esse é algo bem grave, né? Eu tenho esse medo, né? Não pagar, né, a fatura integral. A outra coisa que eu até coloquei aqui, que eu chamei de juros invisíveis, porque já que a gente não olha a fatura e não quer saber muito o que quer dizer esse juro, a gente não quer olhar, né, e não quer fazer esse cálculo. E vai pagando e empurra para frente. E tem uma coisa mais importante aí, o custo efetivo dessa dívida, né? A pessoa, olha ali, é 10%, é 15%, é 12%, mas é muito mais do que isso no total, né, Jaqueline? É muito mais do que isso. Bem mais. E só para um exemplo para quem está nos assistindo, um exemplo importante assim, se for, não é mais, tá? Mas se fosse 10% ao mês, a dívida dobra em 7 meses. Então, se as pessoas raciocinassem dessa forma, assim, poxa... Porque é uma questão matemática ainda nesse caso. Isso. Nós estamos falando de outras coisas também, né? Mas tem o custo efetivo dessa dívida, que é muito maior. Então, o conselho que a Jaqueline disse é importante. Sim, se tu não tem condições de pagar o mínimo, nem paga e junta para o mês que vem. Ou parte para uma outra situação, senão tu está rasgando dinheiro de fato. Eu já vi, assim, alguns bancos que, mesmo sem te consultar, quando vê que tu não está pagando, ou está pagando bem menos... Já vem o parcelamento. Ele já joga um parcelamento. Já vem. Mas isso aí tem que ser negociado, né? É que eu acho que aí pega, e talvez a Jaqueline tenha um pouco mais de propriedade, porque trabalha diretamente, especificamente nesse assunto, né? Talvez aí a pessoa... É a saída que ela tem, né? Então, ela olhou o orçamento dela ali, tem que pagar o cartão de crédito, ela só tem R$200 e a instituição está parcelando em trocentas vezes de R$200, ela vai lá e paga os R$200. E aí ela não sabe, por não ter conhecimento e não procurar ajuda. Tu paga, tu está contratando, é isso? Isso, tu está contratando aquilo ali e não está fazendo um bom negócio, está fazendo um péssimo negócio. Sim. Nós temos hoje o cartão de... juros, né? Sim. Normalmente vocês, quando atende alguém, quando fala com alguém, né, e a Jaqueline, e mostra assim, põe estratégias, né, bota dicas de como fazer acompanhar o seu orçamento. Isso dá para ver que as pessoas realmente começam a melhorar o seu trato com o dinheiro e essa valorização do dinheiro, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa assim, eu não trabalho mais com endividados, tá? Faz muitos anos já isso. Mas mesmo aquelas pessoas que estão desorganizadas financeiramente, não endividadas, aliás, endividados todos nós somos, né? Sim. Existe a dívida boa e a dívida ruim, né? Então eu não trabalho mais com endividados de dívidas ruins. E apenas pessoas desorganizadas financeiramente. Então, quando elas começam a olhar para aquele momento, e voltamos de novo às finanças comportamentais. Quando a gente olha, às vezes... a gente enxerga a mesma coisa, né? O mesmo problema, claro, às vezes de origens diferentes, mas o mesmo problema. A pessoa está enrolada no cartão, está enrolada no cheque especial, pediu consignado, é porque as alternativas propostas a eles são sempre as mesmas. E como ele não procurou a consultora financeira nem o consultor financeiro antes de se endividar, para se organizar. Para se organizar. Então, existe a reorganização. Não necessariamente quem está endividado precisa fazer muito mais do que isso, né? Mas existem pessoas que estão somente desorganizadas financeiramente.
Tem gente que ganha, e vou dizer, ó, não é o quanto a gente ganha. Eu tenho clientes que ganham 50, 60 mil por mês e estão completamente endividados, entre aspas, enrolados financeiramente, né? Enquanto que outros que ganham 5, 10 estão bem financeiramente. E por quê? É o ganhar mais que faz diferença? Então não. Não é. Então a gente consegue verificar que esse não é o problema. O ganhar mais não é o problema, muito pelo contrário. Muito bem, vamos para o intervalo então, Jaqueline, em seguida a gente amplia, eu tenho vários pontos aqui que são dúvidas em potencial, né, da nossa audiência e a gente vai percorrendo aí para passar o máximo de informação, que eu acho que é importante para as pessoas que nos acompanham. Então, Jaqueline, Everton, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência para a segunda parte do nosso Democracia. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia. Seguimos aqui no nosso estúdio multimídia com os nossos convidados, falando hoje sobre essa pesquisa da Serasa sobre a utilização do crédito pelos brasileiros. Então, nós estamos falando também de educação financeira, né? E os problemas que as pessoas, na maioria das vezes, enfrentam em relação a economia, né, das suas famílias. Então, aqui, então, de forma virtual, a Jaqueline Maciel, ela que é educadora financeira e estrategista em dívidas, e também aqui no estúdio comigo, o Everton Lopes, economista e hoje comentarista também da TV Record. Importante porque os veículos estão procurando, né? Assim como nós estamos abrindo esse espaço para esse programa, eu acho que é importante que os veículos de comunicação, né, passem a maior parte possível de informações, porque isso, de alguma forma, vai ajudando, vai despertando, né, Everton? Eu vejo assim, ó, não só a internet, que hoje está acessível a todos, a TV aberta, a TV fechada, não importa, né? Trazer essa informação, a educação financeira para as pessoas. Pelo menos, a gente, claro que depende muito de cada um. Como eu disse, a pessoa quer uma planilha, ela vai na internet, ela consegue. Quer dicas, ela consegue. Mas ela vai agir. Então, nós na TV, né, nas reportagens, quem vai dando entrevista ou não, acaba alertando. Até o momento em que precisa dar um estalo naquela pessoa para ela, eu preciso de ajuda. Não precisa ser para chegar, não precisa para isso ocorrer a pessoa chegar no fundo do poço. Infelizmente, né, as pesquisas acabam. Precisa. Nós estamos no maior percentual, inclusive, de endividados no Brasil, né? E até falando, o Desenrola, por exemplo, que é o programa do governo, ele não está dando conta do inadimplemento das pessoas. Do volume total. E as pessoas estão inadimplentes e não estão conseguindo nem pagar o Desenrola. Veja a situação que se encontram essas pessoas. Então, claro, quanto mais informação a gente puder dar, quanto mais informação a gente puder fornecer para as pessoas, alertá-las, né, de que elas precisam de ajuda, e a gente reforça aqui, né, quando tu está com problema de saúde, tu recorre ao médico, tu vai lá. Claro que é na dor, né? É sempre na dor, né? Tu tá com um problema de jurídico, vai num advogado. Tá com um problema de finanças, procura a gente. Nós temos condições e experiência para ajudá-lo. Às vezes a ajuda não é amanhã, não é da noite para o dia. Não temos bola de cristal e muito menos a lampadazinha do gênio, né? Então, nós temos todo um trabalho, porque o tempo que ela levou para se endividar, talvez leve o mesmo tempo ou até mais para que ela saia do problema. Aí a gente tem que fazer uma análise patrimonial, toda uma reorganização, digamos assim, da vida financeira dela para que ela possa sair desse problema. E é possível sair de qualquer problema, a gente pode dizer isso, Jaqueline? Estudando, né, fazendo uma radiografia completa da situação de uma pessoa, de uma família, até o Everton está falando sobre bens, de repente pode ter um bem e pode ser sugerido uma negociação a partir de um bem para poder zerar e aí também começar, né, do zero com essa consciência financeira maior, né? Senão tu volta. E é rapidinho, Sim, né? Sim, volta muito rápido, né, para o endividamento ali. Por exemplo, eu tinha um cliente que ele tinha muitas dívidas de cartão de crédito,
com a agiota também, né? E o que aconteceu? Ele pegou para quitar um cartão de crédito, ele pegou dívida com a agiota, então, tipo, ele estava tão fora da casinha que ele fez uma dívida de alto risco, né, com a agiota para pagar a fatura de cartão de crédito. Ele dizia que ele não podia sujar o nome dele, que é como se fosse tipo uma crença assim que ele tinha, né? Então, o que aconteceu? Daí ele não conseguiu depois, não conseguiu honrar com os pagamentos da fatura do cartão dele, com esse empréstimo também ali esse juro que ele pegou da agiota, que na época era 20%. E daí ele não conseguiu. Então, tipo assim, ele chegou até mim totalmente bagunçado, desorganizado. Só que eu tive um processo com ele de aproximadamente 24 meses. Então, ao longo desses 2 anos que eu fiquei com ele, a gente foi reajustando, ele quitou as dívidas dele, tanto com a agiota quanto com o cartão de crédito, né? E às vezes, volta e meia, eu mando uma mensagem para ele, né? Como é que tu tá? Não tá mais endividado agora? Tá te cuidando, tá? Né? Sempre ele tenta manter pelo menos uma vez por mês, eu mando mensagem. Porque a minha ideia é, assim, não é só tirar as pessoas das dívidas, mas principalmente que elas não voltem mais para esse caos financeiro. Porque a gente sabe que é insônia, que é ansiedade, não dorme direito, e tudo isso afeta também a parte das decisões financeiras, a parte totalmente ligada ao comportamento financeiro. Eu e o Everton, a gente fez a mesma formação, né? A gente sabe como a questão do sono ali afeta as nossas decisões financeiras. E afeta a nossa saúde, né, Everton? A saúde mental. Quer dizer, compromete tudo, né? Por agir, talvez, de impulso, muitas vezes. É verdade. Sabe que a Jaque estava falando, eu tive um cliente uma vez que ele tinha um apartamento quitado e devia mais do que o próprio apartamento. Inclusive, o apartamento, né? Era quitado, mas ele tirou um empréstimo para quitar o apartamento. Sim, claro. Só que tinha outros empréstimos que o volume deles era maior que o próprio apartamento. E eu consegui, infelizmente, é muito difícil. Para a pessoa, imagina, tu tem um imóvel, o brasileiro, né? O americano, o sonho dele é o primeiro milhão, do brasileiro é a casa própria. Ele tinha a casa quitada, mas tinha eu disse assim, tu vai acabar perdendo o teu imóvel. Aí eu consegui fazer com que ele vendesse o imóvel, na época isso, tá? E renegociasse toda a dívida dele, porque daí tu tira, né? Faz a exclusão dos juros todo, tu acaba. Ele pagou as dívidas e foi morar de aluguel. E ficou sem dívida naquele momento, né? É difícil? Claro que é. Imagina tu vender o teu imóvel quitado. Sim, é um retrocesso para ele. Mas né? eu consegui, naquele momento, naquele caso específico, eu consegui mostrar para ele que ele, em algum momento, perderia o próprio imóvel. Seria muito pior. Seria muito pior, porque ele ia continuar endividado e sem o imóvel. Então, vamos ficar sem o imóvel. Ele tinha uma renda boa, o casal tinha uma renda boa, vende o imóvel, infelizmente tem que começar de novo, vende o imóvel, quita suas dívidas, vai morar de aluguel e a partir daí começa a se reorganizar. É um caso bem 880, né? 880. Teve um outro caso, só para especificar, lembrar assim, ó, eu cheguei na casa do cliente, ele tinha 8 cartões de crédito. E de novo, ó, eu tenho bastante cartão de crédito, eu uso estratégias de milhas. Então, assim, ó, uma coisa é usar o cartão de crédito para fazer renda passiva. Outra coisa é usar o cartão de crédito para tapar o furo do outro, né? Entendeu? Então, assim, essa pessoa tinha 8 cartões de crédito. E aí ele chegou e disse para mim assim, ó, Everton, ele ganhava funcionário, servidor público, ganhava bem, e disse assim, ó, eu tô aqui com um problema hoje, tô com 8 cartões de crédito todo endividado, só que o meu problema não é esse. Eu sou HIV positivo. Então, olha o comportamento, né? Era outro problema que levou ele a já que eu vou morrer mesmo, vou... Só que daí, com toda a medicação, com todas essas coisas, ele não morreu e vive até hoje. E teve que fazer E ele conseguiu. Ele também ele teve força para se reorganizar. Renda boa, fixa, né? Começou a se livrar dos problemas, devolver o carrão novo que ele comprou. Ele teve que se conscientizar. Se ele não se conscientiza disso... Existem, digamos, recuos estratégicos, né? Como uma estratégia de guerra, tu tem que, às vezes, tem que recuar, né? De novo, assim, é muito mais do que comportamental, né? Sim. As pessoas sentem, às vezes, no próprio corpo. Mas aí não é a minha área, eu não vou entrar nesta parte, né? Mas as finanças comportamentais, a gente tem esse momento, onde o mental afeta, onde a forma de agir das pessoas, eu consigo ver quem é o Antônio, como é que ele reage, né, em relações emocionais nas suas finanças. Que tipo, o teu perfil, que perfil tu é? Que nem tem nos investimentos, que é o moderado, arrojado, conservador. Aí tu define tipo de investimentos. Mas não é só isso.
Não adianta eu perceber que tu é um conservador nos teus investimentos, se tu está todo desorganizado, se o problema é lá familiar, é lá no teu pai, na tua mãe, lá para trás, aí são outras coisas. São outras... E tem uma família normalmente por trás, né? Isso, Essa que é a questão. e começa assim, algumas crenças que as pessoas têm, né? É outros assuntos bem mais complexos, né? Que acabam levando a situações como a gente enxerga na mídia, que é endividamento cresceu 80 e poucos por cento, tá? 84% agora, o maior nível de endividamento das pessoas. Por quê? Aí tu tem que chegar para alguém que conhece e tentar fazer fazer uma terapia, ter todo um processo para que tu entenda o que está acontecendo na tua vida de fato. Será que é só dinheiro? Se tu ganha bem, é empregado, ganha salário fixo, ganhando bem, será que é esse o problema? Sim. E dentro desse comportamento, Jaqueline, bem interessante isso que o Everton está dizendo, também as pessoas, não só naquela história da recompensa, né, do eu mereço, mas é que elas veem outras pessoas com outro nível, né, de salário, com outro tipo de orçamento, fazendo coisas e eu também quero isso para mim, né? Mas infelizmente muitas pessoas recebem, né, um salário, são assalariadas e recebem um salário que não é compatível com tantos sonhos né, e essa impulsividade que muitas vezes toma conta, né, da pessoa. Sim, e até assim, Antônio, a questão do Instagram, sabe? Pelo que eu vejo assim, pelas minhas clientes, muitas, na maioria, né, das sessões, assim, elas falam, ai, porque a minha amiga foi viajar não sei para onde, ai, ela foi agora para o Rio de Janeiro. Então, a questão ali, até a própria das amizades aí no Instagram, né, acaba ali fazendo com que a pessoa ela acaba gastando, às vezes, sem poder ou sem querer, porque uma pessoa foi, ela também quer ir. Né? Agora, uma cliente minha foi para o Canadá, queria ver a irmã dela lá, e daí foi, se endividou no cartão de crédito e está até hoje, então já faz... Ela foi em dezembro e está até hoje tentando pagar essa dívida dela, né, no cartão de crédito. Então, ou seja, foi uma viagem que ela fez, só que não estava nos planos. Foi meio que assim, por impulso. Ah, eu vou visitar minha irmã que mora no Canadá agora em dezembro, né, no ano passado que ela foi. E daí me procurou, mês passado a gente começou a mentoria, né, e daí eu fui entender as causas do endividamento dela. Então, a principal causa assim, foi essa viagem para o Canadá que não estava planejada, mas porque ela viu que várias amigas dela também estavam indo viajar, não só para fora do Brasil, é o efeito mas em outros manada, lugares, né, Jaque? como Disney. Hein, Jaque? É o efeito Oi? manada. É o efeito manada das redes sociais, né? Pois é. Sim, e isso daí tem prejudicado bastante, sabe? Vários clientes meus, assim, eu tento tocar no máximo ali na ferida da comparação. Não se compare, tu não sabe como é que é a vida daquela pessoa. As causas, Everton, de endividamento, comparada com, sei lá, anos 80 para cá, mudaram muito. Porque agora tu tem... assim, queima-roupa. Duas coisas que nós até analisamos aqui no Democracia, que são os jogos online, que as pessoas estão se endividando. As bets as pessoas estão se endividando, estão deixando de comprar comida, né, para jogar, mas aí é uma questão de transtorno, né, na área da saúde mental. Mas uma outra também, que é o apelo, né, através das redes sociais também, de vendas online. Então, famosos, né? Fazendo, pô, que mostrando baratinho. isso. Aí quando tu compra 3, 4, 5, 10 coisas baratinhas, tu não para pensar o quanto tu tá gastando através dessas compras. Sim. E eu vejo pela portaria do meu prédio que está sempre cheio de pacotes ali. O Mercado Livre está toda hora ali, né? Nos nossos anos 80, Everton. Isso é que ficou fácil demais, né? E, de novo, né, eu disse assim, além do pedir empréstimo para pagar outro, pequenas despesas também são um grande vilão do orçamento. Porque, como eu disse, às vezes é 10 aqui, 20 ali, 30 aqui, 50 ali, 60 aqui, quando tu vê, quanto comprometeu da renda. E as pessoas acabam se endividando. Como fica fácil. E como a Jaque falou, exatamente isso. As redes sociais mostram, pô, a minha amiga foi para... O meu amigo foi para Nova York, foi para o Canadá. Sim. Aí tu vai lá, tem a parcelinha que cabe no bolso da empresa de viagens. Eu vou fazer, só que esqueceu de planejar esta viagem. Comprometeu renda. Aconteceu um imprevisto ali na frente, faz o quê? Aqueles, digamos, 400 ou 500 que sobraria, porque ela não faria a viagem, pagaria o imprevisto, agora não está disponível. Eu preciso recorrer aonde? O cartão de crédito, cheque especial. Aí eu comprometi um pouco mais da renda. Agora não é mais 500, é 1.000.
E assim vira a chamada bola de neve que a gente chama. Sim. Tem uma das questões que vem assim, adjacentes a essa pesquisa, Jaqueline, que fala sobre desafios, né? De comparar taxas, né? Que eu não sei se as pessoas fazem isso normalmente, calcular, acho que nós já falamos, o Everton falou, calcular o custo total da dívida e reservar o crédito para o que eles chamam de emergências reais. A reserva de emergência que se chama. Que é reserva de... E esse é um desafio que, combinado, pode dar resultado, né? Pode dar, eu até tentei implementar isso daí em 2 casos de clientes meus, né? Que estavam assim, bem engajados, mas não tive assim, sucesso, sabe? Assim, quando tu olha que a pessoa, Jaqueline, cansei disso, eu quero tipo assim, usar o cartão de crédito, eu tenho que passar minhas coisas, não fazer contas. Inclusive esses 2 clientes, né, que estavam bem engajados no início, mas que depois começou ali meio que dar para trás, eles queriam muito a questão da vida fácil, de não precisar pesquisar nada. Eu acabei, digamos assim, excluindo do meu processo, né? Mas, assim, a questão do comportamento e da pessoa realmente querer ele mudar, né? Dela olhar ali realmente para a taxa, o que ela está pagando. Não, ela prefere ir para a vida fácil. O que eu digo para ela que é vida fácil, né? Decisão fácil é tu pegar o teu cartão de crédito ou tu usar um empréstimo pessoal, e tem a decisão difícil, que é tu pegar e fazer essas contas aí com juros, tu pegar e sentar na cadeira ali e, sei lá, destrinchar a tua fatura do cartão de crédito, de ver realmente o que tu está comprando. Se tu não pagar a fatura integral, o que tu vai pagar de juros, o que tem ali de valor de custo efetivo, né? Tudo isso influencia. Só que, infelizmente, eu diria assim, olha, que 90% talvez das pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, digamos assim. Sim. Tava tendo uma variação no teu áudio em função do sinal. Talvez tenha melhorado agora. Mas, falando de vida fácil, a gente entendeu vida difícil, quer dizer, é tu fazer... Tem um trabalho, não é só gastar, tu tem que ir trabalho para se organizar, né? Everton? Eu vou te dizer uma coisa assim, ó, eu tenho um dos livros meus, chama Vivendo a Sua Realidade Financeira. As pessoas não vivem a sua realidade financeira. Tem aquelas regras, claro que tudo é comportamento e além disso também, tá? Mas tem regras básicas nas finanças. E eu gosto muito de dizer, essa é antiga, mas eu sempre digo que cabe. Existem 2 regras nas finanças pessoais. A primeira é gaste menos que ganha. Ou seja, viver dentro da realidade, certo? E a segunda? A segunda é não esqueça a primeira. Sim. Entende? Então, assim, claro que se fosse tão simples assim, todo mundo poderia fazer. A gente sabe que depois das finanças comportamentais e outras coisas, a gente sabe que é muito mais do que isso. Mas as pessoas precisam entender e não olhar, que nem a Jaqueline falou, não adianta olhar, porque o meu vizinho, porque a grama do vizinho é mais verde. Não se sabe o que acontece com o vizinho, qual é o grau de endividamento dele, se ele realmente se planeja para fazer tal coisa. Eu tenho que olhar para o meu orçamento. Eu posso fazer isso? Tem que ser hoje? Então, eu tenho condições de fazer isso? O contrário de agir por impulso está dizendo que é se planejar até para fazer uma viagem, uma compra ou investir. Olha, eu vou te dizer assim, até por exemplo, lazer, por exemplo próprio, tá? O meu hobby principal, a minha ostentação, eu acho que todo mundo tem a sua ostentação. Sim. A minha ostentação é viajar. Eu gosto de viajar. Já viajei instituição de viagens 12 vezes, para não dizer nome, né? 24 vezes. Hoje, primeiro eu pago, depois eu viajo. Porque quando eu chego, eu planejo a próxima. Essa é uma dica prática. É o Everton. Mas se todo mundo fizesse desta forma, né? Eu não estou dizendo que não pode ter uma dívida boa. Tudo bem, se vai parcelar a sua viagem, no exemplo que nós estamos dando aqui, e ele cabe dentro do orçamento e não está comprometendo o seu essencial, lembra do essencial, presente e futuro? Se não está comprometendo ali, tranquilo, está dentro do seu presente, das viagens, do lazer, de um bom restaurante, de um bom vinho, como tu citasse, sem problema nenhum, não vejo nenhum problema nisso. Agora, se a pessoa vive com o seu custo fixo, e isso inclui dívidas de consignados, não sei o que, porque comprometeu, né? Virou fixo, mais do que 100% do que ganha, vai viver com que qualidade de vida? Sim.
Que futuro? Aí não vai ser, não vai compensar, enquanto né, as pessoas, obviamente, não tratarem isso de uma outra forma, também além das finanças pessoais e das comportamentais, e não se conscientizarem deste fato que eu preciso olhar, né, ter aquele momento de, digamos assim, de um olhar de qualidade para o meu dinheiro, porque assim, ó, o dinheiro ele não é o mais importante, mas ele é muito importante para tudo. Eu preciso de dinheiro para tudo, ou Sim. pelo menos para quase tudo. Sim. E tem um esforço necessário que as pessoas preciso, precisam fazer, que é exatamente o que a Jaqueline está falando sobre dessa vida fácil, mas que tem consequências. E uma outra questão, Jaqueline, eu acho que agora já está legal a tua internet, porque eu vejo assim cada vez mais pessoas usando esse cartão de crédito como se fosse de débito. É isso, né? Tem essa modalidade, né? Terminou e continua com o cartão. Não é o ideal. Sim. Assim, o que eu digo sempre, né, para todos os meus clientes, eu tenho clientes que tem uma delas que tem 31 cartões. Então, por exemplo, essa cliente que ela tem 31 cartões, eu sei que o ideal seria sempre que ela utilizasse no débito. Mas ela não consegue porque o que ela fez? Na verdade, ela estourou esses 31 cartões, né? Ela ia pagando um cartão com o outro, e daí liberava mais crédito para ela, e ao todo ficou com 31 cartões. Mas eu tenho clientes que, por exemplo, tem 2, 3 cartões de crédito. E daí eu digo assim, tu consegue manter no débito, porque daí, por exemplo, quando chegar o teu salário no próximo mês, tu não vai estar com a tua renda já comprometida de ter que pagar uma fatura. E aí, sabe o que é mais bacana? É que, tipo assim, elas estão entranhou aquilo já na cabeça delas. Elas estão gostando de pagar no débito. Ai, menos uma dívida. Porque daí, quando eu sempre digo para ela, quando tu passa o cartão de crédito, tu acaba ali assumindo uma dívida, é um compromisso financeiro já para o próximo mês. Então, quando tu passa no débito, tu acaba se livrando já daquela dívida. Então, eu tento, vejo se a pessoa ela tem um pouco mais de discernimento, né, de ter ali um cartão de crédito, tudo bem ela pagar um cartão de crédito. E 1, 2, 3 vezes no máximo. Agora, não fazer um parcelamento. Porque tem muitas pessoas também que têm aquela mentalidade. Ah, a parcelinha eu vou comprar uma geladeira, mas a parcelinha, ela olha a parcelinha lá de R$200, mas vai pagar às vezes duas geladeiras, né? Em 24 vezes lá de R$200 ou de R$300. Então, questão da parcelinha que às vezes acaba meio que até enganando a gente, né? No nosso orçamento. E hoje nós temos o Pix, né? Que está aí universalizado. As pessoas estão usando o Pix muito. Parcelado também agora, né? Agora o Pix, isso já. Tá, mas o cartão de crédito, ele vale. Já que tu não pode pagar um bem pelo valor, né, à vista, aí tu vai parcelar, digamos, como disse a Jaqueline, em 3 vezes, digamos. Aí tu consegue fazer. Né? Ou às vezes até né? Eu paguei um dentista 3 vezes. Tá. Consegui fazer um tratamento, foi um serviço. Mas, olha só, mas isso é legal. O parcelamento, ele não é um problema. Né? Se a pessoa, às vezes a dívida, às vezes acontece um imprevisto. Porque aí tu vai pagar em 3 vezes. Okay, não, mas eu vejo assim, ó, quanto menor o parcelamento, melhor para quem não tem muita organização, tá? Agora, eu não vejo problema em o cartão de crédito, o parcelamento em si é um instrumento de crédito excelente para quem sabe utilizar. Então, eu não vejo problema, né? Claro, isso é antecipação de receita. No momento em que tu pagou 3 vezes o dentista, em 3 parcelas, tu comprometeu 2 parcelas ali na frente da tua renda. Mas tudo bem. Se estava, digamos, se esse custo que tu teve do dentista, que obviamente é alguma coisa que tu precisou fazer... Sim, mas tu tem que pagar naquela hora. Aí tu parcela em 3 vezes. Isso, tu parcela em 3 vezes. Sim, mas comprometeu receita, depois que ele vai cair lá naquele dia. Mas eu não teria dinheiro... Ok, naquele momento tu não tem. Mas tu comprometeu receita futura. Sim, mas o cartão de crédito tem essa função, né? De tu conseguir fazer algo que tu não tem... O problema é que o cartão de crédito, se ele chegar e tu não pagar, o Pix não tem isso, sim, né? Mas eu digo assim, mas é muito pior tu usar o cartão de crédito para ir comprar no supermercado todo dia. O Pix não tem juros, né? Tu fez em 3 vezes, caiu na conta, tu vai ter que pagar, certo? Sim. O cartão de crédito tu fez em 3 vezes, se tu não pagar, nem sei a média dos cartões de crédito hoje, mas deve estar na faixa de 13, 14, né, Jaqueline? Mas para usar como débito o crédito,
Sim, aí não, né? Sim, não, aí não, tranquilo. Não, esse que seria o problema que as pessoas estão fazendo, né? Como eu disse, ó, o grande problema é as pessoas não olhar o comprometimento da renda posterior. Esse é o detalhe, tá? Esse é o detalhe. Não importa se ela vai fazer 10, 5, 3, 4 vezes. Ela está comprometendo receita. De algum lugar vai sair. Imagina uma pessoa com renda que é um autônomo, por exemplo. Ele não sabe nem quanto ele vai ganhar mês que vem. Assim, a instabilidade é pior ainda, muito né? maior. E aí entra num assunto que talvez a gente fosse comentar, que é a reserva de segurança, a reserva de emergência que as pessoas falam. Eu digo muito assim, ó, depende, né? Vamos supor, se é uma pessoa que tem uma renda fixa, um servidor público, por exemplo, que tem uma renda garantida, entre aspas, ele precisa, o grau de empregabilidade dele é maior do que um funcionário, um autônomo ou um seletista de uma empresa privada. Ele não sabe, ele pode sair, ser demitido em seguida. Então, dependendo disso, a reserva tem que ser maior. De 3 a 6 meses, talvez, para um servidor público e talvez um pouco mais de 6 a 12 meses, o seu custo de vida mensal, para quem é seletista e não tem muita garantia de emprego, digamos assim, ou é um autônomo. Porque o que vai fazer? Como é que vai fazer? Se não tem uma formação de reserva... E, de novo, ó, ele precisa fazer essa formação de reserva financeira com liquidez imediata, porque se ele precisar do dinheiro amanhã, ele precisa ter esse dinheiro. Não adianta ele investir em criptomoedas ou numa renda fixa que vai, né, num banco master da vida, por exemplo. Tem que ter até investimento é outra coisa mais séria ainda, porque não é simplesmente investir. Tem que saber como, onde. E ser bem orientado, né? Senão vai ter problema. E o que eu acho, assim, o que tem me chamado muita atenção, nós estamos nos encaminhando, o programa estava bom e o tempo passou rápido. Jaqueline, o Everton falou um pouco sobre isso, eu queria que tu reforçasse, que é a ter a visão daquelas... Tu tem as contas fixas, aquilo que é essencial, a reserva, mas essa comprinha avulsa que eu estou chamando aqui no meu roteiro, né? É essa coisinha pequena e que vezes 30. Né? Pelo menos eu estou com essa consciência. Tem coisas que eu faço todo dia e que quando eu multipliquei por 30 ficou alto esse valor. Sim. Um cafezinho, alguma coisa assim? Sim, por exemplo. Sim, eu estou até com uma cliente agora que todos os dias ela trabalha numa clínica e todos os dias, de segunda a sábado, ela vai numa sorveteria. Ela é uma colega dela. Daí a gente descobriu que ela não tem hoje nem R$1 de reserva de segurança, né? Então eu fiz para ela, faz a conta, quanto que tu gasta todo dia comendo teu sorvete lá? Ela falou que era R$5 ou R$7, alguma coisa assim. Aí a gente fez a conta, daí eu falei pra ela, então dos 6 dias que tu ia nessa sorveteria, tu vai agora só uma vez. Então tu escolhe uma vez por semana pra ti ir nessa sorveteria, e os outros dias que tu iria, tu vai pegar esses 5 ou esses R$7, tu vai colocar numa reserva de segurança pra ti. Aí, resumindo, agora ela já tá com praticamente R$350 de reserva já numa caixinha lá do Nubank, eu acho. E aí tá meio mais consciente. Não vai dar falar muito tempo, mas poupança é possível fazer, Everton. Claro. Não precisa ganhar 20, 30 mil para fazer poupança. Olha, as pessoas assim, investir para rico. Hoje dá para investir com R$30, R$1 até, né? O novo Tesouro Direto, Tesouro Reserva, que não é todo mundo que tem ainda disponibilidade, R$1. Então, o problema de investir não é o problema. O problema é as pessoas se conscientizarem que elas precisam viver dentro da sua realidade financeira. E ao mesmo tempo, por um lado, essa comprinha que vezes 30 fica pesada, essa poupancinha vezes... Eu tenho um pensamento vezes assim... 12... eu tenho assim, quando a Jaqueline falou ali, a pessoa que vai na sorveteria, né? Eu acredito piamente de que temos que ter nossos mimos. Então, assim, se eu gosto, digamos, de sorvete toda semana, eu não quero abrir mão disso. A gente precisa gastar com bastante, com extravagância aquilo que a gente gosta e cortar impiedosamente aquilo que a gente... Mas tu tem que compensar. Isso, é que isso quer dizer. Então, bom, se eu não abro mão do meu sorvete... mas como é uma saída, diminuir a frequência e não abrir mão de ter de vez em quando. Aí tem que olhar o orçamento para se reorganizar. A saída pode ser essa. Mas eu não abriria a mão, por exemplo, daquilo que eu gosto. Obviamente, tem um custo. Sim.
e estar atento e manter essa organização mínima. Gostei muito, acho que as pessoas que nos acompanham até esse momento estão gostando, receberam muita informação. Quero te agradecer. E uma última frase, Jaqueline, por gentileza. Eu gosto bastante daquela decisão fácil, vida difícil, decisão difícil, vida melhor. Então, use seus créditos aí com consciência e com responsabilidade. Muito bom, muito bom. Bom tê-la aqui com a gente mais uma vez, né? E vamos voltar para esse tema, né? E o Everton, sempre que a gente chama, ele vem quando tem agenda, né, Everton? Isso, e eu vou te dizer uma coisa assim, ó, eu como economista, e a gente trabalha economia, eu tenho a minha frase que eu agora digo sempre. A economia, ela só faz sentido se melhorar a vida das pessoas. Boa. Senão, boa. Que graça tem, né? Que graça tem. Querido, muito bom. Valeu, Jaqueline. Agradeço mais uma vez Prazer ao te ver, Everton, aí referências nessa área da educação financeira, e agradecemos em especial a todas as pessoas que nos acompanham até esse momento aqui no nosso Democracia. A gente volta no próximo programa. Até lá.